No vídeo de hoje não tem muito rodeio não, porque se você chegou até aqui é porque você sabe que tem alguma área da tua vida que ainda está meio travado, você sente que está faltando alguma coisa para você ir adiante, e a causa de você ficar travado, estagnado no mesmo lugar por muitas vezes é o medo. Por isso, fica até o final que você vai descobrir como ter resultado mesmo que você tenha medo. Antes da gente seguir, já deixa aqui embaixo o like, se inscreve aqui no canal se é a tua primeira vez e ativa as notificações, porque sempre tem muito conteúdo massa vindo aí. Vamos lá! O mundo onde a gente vive hoje, a sociedade, ela impõe uma série de padrões. É totalmente comum a gente ver que nós basicamente somos inseridos numa linha de produção, que você tem que fazer escola, de que você tem que fazer uma faculdade, depois que você tem que trabalhar naquela área, depois que você tem que galgar um plano de carreira, aí você casa, você compra a tua casa, o teu carro, você tem filhos e enfim. Isso tudo é tão bonito, é tão romântico, mas cada um tem uma vida diferente, você sabe disso, eu sei disso. Não faz sentido a gente querer ficar seguindo esse padrão ou seguindo as expectativas dos outros, porque mesmo que eu entenda que eu não quero seguir esse padrão, grande parte das pessoas ao meu redor, ao teu redor, ainda olham para você e esperam que você corresponda às expectativas deles, que você corresponda e siga a esses padrões. Isso é tão real que ainda esse fim de semana um jovem falou comigo meio para baixo, assim, se percebia, era nítido nele, e ele comentou que ele estava meio assim porque não estava trabalhando na área que ele tinha se formado. E aí a gente trocando ideia, ele falou que aquilo não era a paixão dele, que ele gostava de fazer e tal, mas que ele não tinha a criatividade necessária para aquilo que a função exigia. E mesmo assim aquele jovem continuou dizendo, mas pô, eu queria encontrar um trabalho na minha área, porque eu estudei 5 anos para isso. E eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, porque será que faz sentido, só porque você estudou 5 anos, se aquilo não é a tua paixão, que você precise trabalhar com isso? E logo a gente percebeu junto de que ele só queria achar algum trabalho na área pelos 5 anos que ele passou fazendo uma faculdade e porque os outros, as pessoas ao redor dele, queriam que ele seguisse aquilo. Quando na verdade não era a sua paixão, não era aquilo que ele sonhava em fazer. E os medos da nossa vida, em todas as áreas, eles funcionam basicamente da mesma maneira. O maior medo da humanidade, por exemplo, depois da morte, é o medo de falar em público. Só que o problema não está em falar em público. O grande medo das pessoas lá no fundo, quando você começa a questionar e quando você começa a confrontar alguém que tem esse medo, ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público. É o medo dela errar uma palavra, é o medo dela pagar um mico, dela passar vergonha, é o medo de que alguém olhe e critique ela. E na real, os medos são assim. Você não tem medo de falar, você tem medo de falhar em público. Você não tem medo de mudar de carreira, você tem medo em falhar nessa mudança de carreira. Você não tem medo de tomar uma decisão, você tem medo de falhar, de ser exposto ao ridículo, de pagar mico, de passar vergonha por essa decisão. E no fundo, sabendo que nós sentimos medo por ser exposto ao ridículo, por passar vergonha, por pagar mico, por medo da crítica de alguém, não faz sentido nenhum essa teoria, sabendo que eu, você que está aí e todo mundo ao teu redor, ninguém é igual. Não tem lógica eu querer usar a mesma régua que você ou que outras pessoas, porque o dom, o talento que eu tenho, você aí não tem. Mas o melhor de tudo é que o dom, o talento que você tem, eu não tenho. Resumindo, o teu caminho é diferente do meu. E obviamente as escolhas da tua vida para chegar no resultado que você quer é diferente das minhas escolhas. Mesmo que haja princípios que vão nortear o teu e o meu caminho, eles são diferente. Quem me conheceu há alguns anos atrás sabe que eu era extremamente tímido. Eu sempre fui uma pessoa com poucos amigos, que era muito tímida na escola e em qualquer outro lugar também. Eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, eu tinha medo de chegar, talvez conversar com um estranho ou até mesmo com uma pessoa que eu já conhecia. Para falar em público, então, eu fugia longe de uma apresentação de trabalho na escola. Mas um belo dia, eu fui quase que obrigado a sair dessa bolha, a perder
esse medo para poder conquistar um resultado que eu queria. Eu já tinha entendido que eu precisava perder aquele medo para conseguir um resultado. Por vezes, eu lembro que eu saía de casa e eu precisava abordar muitas vezes pessoas estranhas que eu não conhecia para falar do produto, para falar de um plano de negócio, só que eu travava completamente. Eu lembro como se fosse hoje que teve algumas vezes que eu saí de casa e que eu voltava chorando porque eu não conseguia fazer isso. E teve um dia de que eu fiquei tão cansado, me sentindo tão mal comigo mesmo por não conseguir fazer, que eu saía de casa e que eu falava para mim mesmo, eu não volto para casa enquanto eu não conseguir fazer isso. E obviamente, por ter tanto medo assim, nas primeiras vezes eu fiz tudo errado. Mas foi isso que me fez perder esse medo. Foi fazendo, foi botando a mão na massa, foi entrando em ação. Você sabe aquela famosa frase, você tem medo, vai com medo mesmo. Eu lembrei de algo aqui agora também, de uma frase que diz mais ou menos o seguinte, a ação cura o medo. E de fato é isso, quando você toma atitude, quando você vai e faz, mesmo com medo, as próximas vezes que você fizer vai ficar muito mais fácil. Naquela época eu sofri para conseguir perder esse medo e depois de alguns meses eu descobri e eu li um livro que se chama A Sutil Arte de Ligar o... Não vou falar palavrão aqui, mas eu vou deixar o nome aqui. Ele é um livro incrível que explica mais ou menos como se fosse um botãozinho que você tem que ligar na tua cabeça para algumas coisas, que é uma espécie de um dane-se. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público por causa de que o fulano, o Beltrano, alguém pode falar, porque eu posso errar, porque eu posso pagar mico. Dane-se, e daí? E daí se eu pagar mico? O que tem de errado? O que tem de mais em pagar mico? Eu vou trocar de carreira, mas eu fiz 5 anos, eu fiz 4 anos de faculdade e não vou trabalhar? E daí? Quem disse que você tem que trabalhar na área que você estudou? Quem disse isso? Ou seja, grande parte dos nossos medos está aqui na nossa cabeça. E nós mesmos é que nos impomos eles. Eu vou fazer, eu vou falar, eu vou tentar, mas e daí se eu errar? O que tem de errado? Eu posso fazer de novo, eu posso tentar de novo. E se não der certo, você tenta de novo. Eu acho que é Thomas Edison que usava uma frase mais ou menos assim: cada vez que eu tentei fazer e não deu certo, era um jeito que eu descobri de como fazer para dar errado. Resumindo, cada vez que ele fazia, que ele tentava e não dava certo, ele aprendia para melhorar na próxima. E a vida é assim. Isso aqui não é motivação barata, isso aqui não é uma tentativa minha de te impulsionar a fazer alguma coisa. É uma tentativa minha de te incomodar, de fazer você instalar esse botãozinho na tua cabeça e de você mesmo se perguntar. Deus, ele é tão incrível para nós que ele deixa inúmeras vezes na Bíblia palavras como não tema, eu sou contigo, ou de pessoas que estavam com medo, mas que confiaram em Deus e de que isso passou. Para fechar, a responsabilidade já não está mais com Deus, porque quando a gente confia nele, o medo termina. Essa responsabilidade de colocar isso aqui dentro é minha e é sua. Até porque Deus já colocou tantos poderes dentro de mim, dentro de você, e quem coloca limite, quem coloca barreiras para que isso aconteça, para que esse poder aconteça no mundo, é nós mesmos. Tua missão, tua tarefa, depois que terminar de assistir esse vídeo, começando agora, é conseguir instalar esse botãozinho aí na tua cabeça do e daí? E daí se eu fizer a ideia errada? E daí se eu passar vergonha? E daí se eu pagar mico? O que tem de errado com isso? E lembra sempre de que o risco, ele é inerente à vida. Em todas as decisões, em tudo aquilo que você for fazer na vida, vai ter algum tipo de risco. Seja de você perder dinheiro, seja de você talvez perder uma amizade, seja talvez de você passar vergonha ou ser exposto ao ridículo. Sempre vai haver riscos. Agora a decisão de destravar isso aí na tua cabeça é tua.